Romanos 8, 18, tá? A gente tem ministrado sobre isso. Marcelo também utilizou esse versículo também, Romanos 8. 8, 18. O meu aqui diz a glória futura. Primeiramente, eu quero desejar Dia dos Pais aos pais. Pastor Enoque, Marcelo, esqueci o nome. Ia falar Pastor Hélio, né? Estou profetizando agora. Profetizando agora. Hélio. Feliz Dia dos Pais a todos vocês, todos os papais. Que Deus possa falar com vocês através da mensagem também. E quem encontrou, diga amém. Amém? Está sem telão para vocês, né? Prometo que eu vou conseguir arrumar para vocês utilizando o celular também, para eu nem ficar ali mais. Logo, logo. Vou estar lendo aqui, tá? Romanos 8, 18. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que o escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como dores em parto, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia que desfrutaremos nosso direito de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Solta aí. Amém? Vamos lá. Romanos, eu vou estar orando aqui para que essa mensagem seja revelada através do Espírito Santo. Amém? Espírito Santo, eu me submeto à sua vontade agora. Eu me submeto ao teu evangelho. Eu sou fraco, sou pecador, não mereço nada, mas eu preciso de ti nesse momento, que possa revelar aos teus filhos essa mensagem e que mal algum possa acontecer. Me usa conforme a tua vontade e tudo aquilo que precisa ser escutado hoje seja ministrado através desse texto, Pai. Que isso possa estar em nossos corações daqui até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos lá. Romanos 8, eu já ministrei ele sobre a inclinação dos pensamentos. Eu já tinha comentado isso no domingo do mês passado. Porém, todavia, entretanto, eu quero continuar estar comentando sobre esse texto e quero passar também essas considerações que Paulo deixou aqui sobre a revelação do Filho, revelação do Espírito Santo em nós, de um corpo glorioso, o qual o texto está dizendo. No versículo 18, ele já nos faz uma comparação, que todo o sofrimento que a gente tem passado aqui, mediante nossas vidas terrenas, de nada é comparado à glória futura do qual esperamos. Então, nesse Dia dos Pais, a gente tem alguns conceitos, né, de como um pai deve se portar, ou alguns pensamentos de como um pai deve agir mediante ao filho. Mas, na Bíblia em si, temos um pai e temos também filho, temos também espírito. Nesse texto aqui, ele é citado também, ele cita o filho, cita o espírito, e também temos nosso Pai Celestial. Aqui nesse texto talvez ele não comente sobre o Pai Celestial, mas estou te falando que isso remete também ao Evangelho do qual cremos. E com isso, todavia, entretanto, passando isso para vocês, ele dá essas insinuações de como um conceito de pai para com filho deve ser
deve ser exercida. Aqui fala sobre que serão revelados, na verdade a criação ela aguarda com grande expectativa o dia que filhos de Deus serão revelados. Então, aqui já dá uma diferença entre o que é criação e o que são filhos. Criação é tudo aquilo que a gente pode criar, né? Pensa assim, coisas que a gente deve ou pode estar criando, basicamente. Quando eu cozinho alguma coisa, eu estou ali transformando, tenho uma ideia nova de cozinhar, estou criando algo. Quando eu tenho um cachorro, ele é minha criatura, meu pet. Quando um cachorro está ali fora, ele é o petzinho, criatura. Agora, filho remete a outra situação. Como comentei aqui sobre conceitos de pensamentos que a gente tem sobre pai para com filho. E esses filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? No versículo um pouquinho mais para cima, Paulo já comenta sobre isso no versículo 15. Vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora chamamos Abba Pai. Então, vemos aqui pai, que são filhos de Deus, né? Então, assumo que ele é um pai. Temos aqui filhos, no qual aqueles que reconhecem Deus, que somos adotados mediante a Jesus através do Espírito Santo, e temos o Espírito, temos a Trindade aqui. Então, nesse contexto inteiro de Trindade, de aguardar verdadeiramente, com expectativas, a revelação dos filhos, são aqueles que clamam verdadeiramente, aqueles que realmente reconhecem que tem o Espírito Santo nele. Então, quando eu tenho o Espírito em mim, já não sou mais criatura, já não sou mais escravo, já não sou mais aquela mesma pessoa. Agora eu sou filho. E eu quero me basear nesse contexto de filho aqui, porque temos também na Bíblia o Filho do Homem, temos também aquele que é filho, que é Jesus, mediante essa Trindade, que é Cristo. E tem um versículo em João 3,16 que Deus nos deixou, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que amou o seu Filho, que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse contexto de Trindade, a partir do momento que Jesus morreu na cruz por mim e por você, e o plano de salvação foi instaurado desde Gênesis até o contexto de Cristo, quando ele foi morto, nos deixou o Espírito, o Consolador. A partir do momento que o Filho reconheceu e foi obediente, ele nos trouxe a capacidade de nos tornar cordeiros, ou a capacidade de nos tornar filhos por adoção. Filhos por adoção. Então agora, se temos o Espírito Santo, agora pertencemos a Deus como filhos, não mais como criatura. Então, você teve um pai terreno, correto? Todo mundo aqui teve um pai terreno. Seja ele ruim, seja ele bom, seja ele beberrão, seja ele uma pessoa bruta, seja ele seja ele ignorante, seja ele uma pessoa de bom caráter, de boa índole, seja ele de uma pessoa que tem a capacidade de resolver situações, no caso. Temos um pai terreno. E um pai terreno, a gente é filho dele, obviamente, mas Deus nos criou, obviamente. Mas quando não reconhecemos a cruz, quando não reconhecemos Jesus,
não temos a capacidade de ser chamados de filhos de Deus, e sim de criatura. Então, por mais que temos um pai um terreno tão diferente quanto um pai celestial, às vezes confundimos os nossos pensamentos sobre o que é ser filho de Deus, o que é esperar pela glória futura, o que é realmente o que precisamos esperar para que seja revelado os filhos de Deus, o que é que a criação aguarda dos filhos de Deus. Não conseguimos, por causa talvez de muito tempo sermos criatura ou sermos servos, escravos pelas nossas próprias criações, talvez não conseguimos entender o conceito do que é ser filho de Deus. Por mais que sofremos aqui na terra por circunstâncias, por situações, nada disso é comparado à revelação, ou nada disso é comparado a ser filho de Deus. Mas o conceito de filho, o conceito que temos de filho na nossa terra é diferente do conceito de filho que Deus tem para com os seus. Comentei aqui sobre João 3,16. Então pensa o conceito de amor de Deus para com todos. Que tipo de pai, num contexto terreno, entregaria o seu filho ao matadouro para salvar os outros? Que tipo de pai, num contexto terreno, deixaria o seu filho num local de morte, na cruz? Mas quando entendemos que Deus tem um plano muito maior do que pensamos em nós mesmos ou pensamos por nós mesmos, começamos a entender que aquilo que temos por agora, aquilo que fomos, que antecede mediante a cruz, ou antes de conhecer Jesus, já não vale mais a pena. Porque aquilo que eu pensava antes da cruz, antes de ser filho de Deus, era condenado ao pecado. Agora que eu sou filho, eu espero ansiosamente por algo novo. Amém? Amém. Então, a existência de toda a criação, ela foi submetida à vontade de Deus. Somos criados e tem uma submissão mediante a existência terrena, a existência que Deus deixou aqui nessa terra. Você pode ver, tem um jargão gospel que fala que nenhuma folha de uma árvore cai sem o mandar de Deus. E eu comentei esse texto, ou esse jargão, porque para entender esse conceito que tudo foi submetido. Então pensa no mundo inteiro. O mundo inteiro. Tudo está debaixo das mãos de Deus. Mas o conceito de relacionamento que temos para com Deus é diferente quando entendemos se somos criatura, porque fomos criados por Ele. Normal. Ou se nos apropriamos como filhos de Deus. Se a gente se apropria na crença que somos não só criatura, não só criação de Deus. Não, ele me fez ali, então eu tenho que viver. Assim como o cachorro foi criado. Sabe, o cachorro, ele vai vivendo. A existência dele não tem uma argumentação, não tem um porquê. Agora, de filho tem. Uma pessoa que é filho aqui da igreja, um mascotezinho da igreja, ele fica perguntando muito por quê. Por quê? Está sempre perguntando por quê. Está sempre, por quê das coisas. Os filhos, eles têm esse questionamento, ele tem a sua existência, ele não é fútil, ela tem um porquê, tem um propósito. E assim para com todos. Foi assim nessa trindade que eu comentei para vocês, como o filho mais velho, chamado Cristo Jesus, teve um propósito muito específico dele vir para a terra também. E o propósito dele vir para a terra foi para que eu e você também podemos ter acesso ao nosso Pai.
e ao Pai Celestial. Então, se Ele veio para a Terra, e aquilo que antes a gente era submetido a uma existência que era fútil, e hoje temos, através desse Filho que veio da Trindade e nos trouxe a adoção através do Espírito, para ser chamados agora de filhos, que clama Abba Pai. Agora temos a capacidade de não só existirmos por existirmos, temos a capacidade agora de existir mediante a um propósito. E você pode perceber, no versículo um pouquinho mais para frente, ele fala, na esperança de que com os filhos a criação seja gloriosamente liberta da decadência que escraviza. Então, você pode compreender que a criatura, ela está sob julgo de escravidão. Aquele que é criação está sob um julgo que não é aquilo que Deus tem para a gente. O que Deus tem para a gente em relacionamento é um relacionamento de pai para com filho. E é isso que eu quero deixar isso sobre essa existência da glória futura. Deus não tem para a gente um relacionamento de criação ou de escravidão. Ele quer um relacionamento de pai para com filho. Ele quer um relacionamento próximo. Você pode perceber que um servo e um senhor, ou um chefe, no caso, e um trabalhador, eles não são tão próximos assim quanto um filho é do pai, correto? Se pararmos para pensar, se tem um chefe na sua empresa, ele não é tão próximo do pai dele quanto o filho. Ele não é tão próximo do chefe dele, quanto um filho é próximo do seu pai. Pense para parar quantos chefes você já teve na vida, mas pai você teve somente no terreno. Talvez você possa ter pai de criação, que te criou de uma outra maneira, mas pai, genitor, vamos dizer assim, você teve somente um. Porém, todavia, entretanto, a gente precisa entender que se existe uma adaptação ou uma melhora de relacionamento, a gente precisa automaticamente se apropriar de algumas coisas. Por exemplo, se um celular precisa de um download, de uma atualização, a gente precisa baixar esse download, né? Correto? E assim é uma crença de relacionamento de uma pessoa que é criatura para uma pessoa que deseja ser filho. Porque a existência aqui da terra, ela clama, aqui está dizendo no texto, que a criação geme na esperança que os filhos sejam os libertos da decadência que escraviza eles. Então, se eu estou debaixo de julgo de criação, de um relacionamento com Deus e somente criação, eu estou debaixo de um jugo de escravidão. Eu não estou debaixo de um jugo de um pai para com o filho, de um pai amoroso para com o filho. E a criação, ela geme como dores de parto. Sabe, dores de parto? As mulheres aqui que já tiveram filho sabem que dói bastante. E dói. Se a gente tem um relacionamento de criatura, temos mais dores do que realmente bênçãos. Temos mais dores do que algo que glorifica a Deus. E essa criação, ela geme pela revelação dos filhos. Geme para que os filhos entendam o seu propósito. Ela geme para que os filhos libertem elas desse jugo de escravidão. Nós mesmos temos essa decadência de criação, sabe? Temos nossos corpos, temos
o nosso corpo, o nosso físico. E ele por si só já tem essa natureza caída, essa natureza de criação. Mas o que nos liberta disso é a adoção do Espírito Santo em nós, que nos faz ter um relacionamento perfeito, que nos faz ter um relacionamento com Deus de libertação, que nos faz ter um relacionamento com Deus, que somos considerados filhos dele. Amém. E precisamos entender que às vezes a gente está sofrendo coisas, tendências naturais, e está achando que está faltando alguma coisa. Se estamos sofrendo por alguma coisa, e se temos falta de algo, o que indica aqui, é o que está dizendo, o que falta aqui é relacionamento como filho para com Deus. Relacionamento através do Espírito Santo. Relacionamento verdadeiro através do Espírito Santo. Se estamos sofrendo pela nossa natureza, que ela geme pela criação, geme para que possa ser liberta, é esse desfrutar dessa adoção através de ser filho de Deus. E precisamos entender que somos filhos obedientes de Cristo. Precisamos ser filhos obedientes de Deus, mediante as nossas situações. E se temos alguma coisa em nós que nos indica uma glória futura, que nos indica a algo melhor, é o Espírito Santo. E precisamos entender que, como filhos obedientes na fé, temos um propósito de revelar a toda a criação o que Cristo fez em nós. Revelar em nós uma glória futura, que Deus vai revelar através de nós o que a criação precisa, o que essa terra precisa. Ele vai glorificar essa terra com aquilo que está em você, que é o Espírito Santo. Então precisamos entender que a gente tem esse propósito mediante uma glória futura. Sabe, Jesus está voltando, temos esse termo, Cristo está voltando. Mas como é que estamos nos preparando? Estamos pacientemente esperando Ele como filhos obedientes? Porque pense num termo, no plano de salvação, naquilo que Deus escreveu mediante a Bíblia. Ele enviou o seu Filho para que morresse por nós, nos ensinou através de Jesus, através dos Evangelhos, que precisamos estar alinhados mediante ao Espírito Santo, mediante ao Espírito. Jesus não utilizou das suas obras divinas. Tudo que ele fez foi alinhado ao Espírito, para ensinar eu e você, mediante a um propósito, que precisamos também estar alinhados ao Espírito Santo. Porque com isso temos uma glória futura. Por isso que o Espírito Santo que está em nós, por mais que nosso corpo nos faça sofrer como criatura, nos faz esperar ansiosamente por algo muito maior. E aquilo que tem algo muito maior é o que habita no Espírito Santo que está em mim, em você. Nada nessa vida, como criatura, como o nosso corpo físico, como a nossa natureza caída como Adão, nos faz menor, ou é algo menor do que a glória futura que Deus tem para nós. A gente pode pensar que vir para a igreja nesse frio é muito ruim. A gente pode pensar que às vezes eu tenho minhas tendências emocionais, às vezes eu tenho meu coração voltado para a natureza caída. Às vezes é ruim estar sofrendo porque a gente tem fome aqui na terra. Às vezes está faltando alguma coisa para mim, está faltando um relacionamento melhor para com os meus filhos, um relacionamento melhor para com os meus amigos. Nada nessa terra como criatura é comparado a estar sendo filho de Deus. Nada é comparado ao que Deus tem preparado para mim e para você. Talvez a gente tenha entendido que em meio às nossas adorações aqui a gente já experimentou de tudo. Eu sou crente há muito tempo já, eu não preciso mais de estar aqui na igreja adorando, eu não preciso mais, sabe, eu já experimentei muitas coisas. Temos essa tendência, nossa mentalidade, de às vezes querer viver as cinzas do passado.
mas comparado ao corpo glorificado e aquilo que Deus tem para nós, isso são pequenas coisas. Deus tem muito mais para estar fazendo. Deus tem algo muito maior do que aquilo que é terreno, daquilo que é físico para nós, daquilo que ansiamos pelas nossas dores. Talvez a gente tenha um sentido de cosmiserar. Não, eu preciso de um relacionamento agora. Eu preciso de estar com alguém agora. Não, eu preciso que minha casa, que essa igreja seja maior agora. Mas nada disso é comparado a estar com Jesus. Jesus não morreu numa cruz para nos dar uma casa melhor. Ele não morreu na cruz para te dar uma vida melhor. E se estamos sofrendo, que possamos sofrer com Cristo. Que possamos partilhar das dores de Cristo. Que possamos entender que essa dor que temos agora é passageira. Porque se eu sou filho de Deus, eu preciso entender que Jesus foi um filho obediente. Preciso ser parecido com ele. Caminhar como ele caminhou. Porque o meu espírito ele clama por algo muito maior, por um propósito muito maior do que eu penso sobre mim mesmo. Às vezes queremos, um louvor na igreja bonito. Eu não vou na igreja porque o filho do pastor vai ministrar lá, porque eu nem entendo o que ele fala, o filho do pastor lá, eu não gosto tanto dele assim, ele usa óculos lá, já não gosto dele. Isso me dói minha natureza, dói minha carne, dói meus pensamentos. Mas se entendemos que realmente queremos obedecer a Deus, queremos ser filhos de Deus, vamos permanecer em qualquer outra circunstância, porque comparado à convicção do que o Espírito revela para nós em nosso exterior, isso aqui é muito menor do que Ele tem para nós. E eu não estou aqui falando de bênçãos, eu estou falando aqui de uma vida eterna. Cristo, ele veio anunciar vida para mim, uma vida mesmo, uma vida com propósito para você, uma vida do qual você vai estar com Deus futuramente. Jesus, ele não veio anunciar para você algo, somente bênçãos, somente prosperidade. Passamos pela palestra financeira agora há pouco, entendemos que temos que ser administradores das riquezas também. Mas, se de alguma forma estamos sofrendo por esse momento, que possamos sofrer como filhos obedientes, filhos que clamam pela uma glória futura, filhos que clamam por Maranata, filhos que precisam que espera ansiosamente a volta de Cristo, ansiosamente a volta de Deus. Precisamos ser filhos obedientes que, por mais que as coisas não estejam acontecendo da melhor maneira como estamos agora, o propósito não é para que eu tenha uma boa vida aqui na terra. O propósito é para que eu tenha uma boa vida no céu com Cristo. Então, os pecados que tenho, isso já é menor que a cruz. Já foi submetido na cruz. Os pensamentos que tenho, o ego que tenho, a visão que eu tenho, que eu acho que está certo, eu deixo atrás da cruz, eu deixo debaixo de Jesus. Para que eu, como filho para com o Pai, tenha um relacionamento por correto. Mas a gente, às vezes, tem um relacionamento com o Pai meio deturpado. Porque nosso pai terreno não foi tão bom assim. Nosso pai terreno não foi um pai amoroso. Nosso pai terreno não teve disponibilidade para nós emocionalmente a todas as circunstâncias. Mas eu vim falar que o propósito para a glória futura de um Pai Celestial é muito maior do que você sofre por agora. O propósito que um pai tem para você, às vezes, vai ser sofrer. Mas o plano dele, mediante a todas as outras circunstâncias, é muito maior. Pense, um pai que entregou o seu filho para que eu e você seja salvo. E talvez você está sofrendo por agora, para que você experimente uma glória futura muito maior também. Irmãos,
Sofrimento não quer dizer que você não é de Jesus. Às vezes a gente tem a teologia da prosperidade falando, se você não tem riqueza, você está sofrendo, você não tem Jesus. Não. O Evangelho não é isso. O Evangelho é nesse mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo, porque Cristo está conosco. Tenham de bom ânimo, porque Jesus está conosco. Tenham de bom ânimo, porque aquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade, de nada é comparado ao que temos por agora. De nada é comparado a esse frio que eu estou sentindo agora. Glória a Deus. De nada é comparado para aquilo que Deus vai fazer mediante nossas vidas. Mas como filhos obedientes, como os filhos que ansiosamente precisam que na terra revelar a glória do Pai para com todos, precisamos esperar com paciência, esperar com confiança, com convicção através do Espírito, que possamos já viver aqui nessa terra a eternidade que Deus tem para nós, que possamos já viver aqui já ansioso que lá no céu eu não vou sofrer disso, lá no céu, mediante os relacionamentos, eu não vou ter essa tendência carnal, eu não vou ter essa tendência para voltar para o pecado, eu não vou ter essa tendência por esse sofrimento que eu estou passando por agora, porque Maranata, hora vem Senhor Jesus, e aquilo que Ele vai revelar para nós é muito maior. Aquilo que eu vou ver com Cristo na eternidade, de nada é comparado àquilo que eu estou vivendo mediante ao Espírito Santo nesse instante. Porque os meus sofrimentos não é nada comparado a que Jesus passou na cruz. Aquilo que Jesus passou na cruz, de nada é comparado para conosco. Quem dirá aquilo que será revelado para mim na eternidade? Quem dirá o que será revelado para mim mediante aquilo que eu vou viver futuramente? Quem dirá? Às vezes estamos sofrendo porque achamos que Deus, nosso Pai, errou, porque nosso Pai terreno também errou conosco. Mas a verdade é uma só. O nosso Pai celestial, Ele não erra. O nosso Pai celestial é inerrante. O nosso Pai celestial tem um propósito para o seu Filho, para os filhos de Deus, que é muito maior do que para nossos pensamentos e para nós mesmos. Aleluia! Glória a Deus! E está na hora de a gente pegar isso como apropriação, de viver realmente aquilo que Deus tem para nós, de viver a glória futura, de viver através do Espírito Santo, já viver na eternidade, já viver alinhado à eternidade aquilo que Deus tem para nós, já estar vivendo, já estar falando com Cristo. Jesus, eu já falo contigo porque eu já conheço aquilo que você tem para mim. Deus, você é meu Pai, eu sei que o Senhor está no céu, mas quando eu te conhecer em corpo glorificado, aqui na terra, quando eu estava sofrendo, eu já te conhecia também. Aqui nessa terra, é o único momento que temos de compartilhar as coisas com Deus em sofrimento. Porque quando formos para o céu, lá não haverá dor, lá não haverá tristeza, lá não terá ranger de dentes, lá não terá nada. Só terá bênçãos, só terá um corpo glorificado, só teremos o melhor. O único momento de adoração que temos, de adorar a Deus enquanto sofremos mediante ao Espírito Santo, é nesse momento agora que temos, é nessa terra, é nessa vida. Só temos nessa vida, com esse sofrimento, de glorificar a Deus. E hoje, que possamos revelar através do Espírito Santo a glória de Deus em nossas vidas. Aleluia. Amém? Amém. Peço que vocês fiquem de pé. Glória a Deus. Já vou encerrando. E vamos